em tua casa, Pai. O melhor lugar do cristão é aqui, em tua presença. Senhor Jesus, pronto nesta noite, ó Pai, para que nós possamos melhorar os nossos filhos, Senhor. Para que possamos estar melhores em tua presença. Para que possamos entrar em espírito, ó Pai, e ver o Senhor agir profundamente, ó Pai. Agir em nosso meio, transformando, libertando, curando, renovando, Senhor. Ó Deus, ajuda as nossas vidas. Que possamos sim, Senhor, sair daqui nesta noite, não da maneira que entramos, mas que possamos sair melhores, ó Pai. E que possamos sair regozijando em torno de tua palavra. Abençoa, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Somente brilho. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Hoje nós vamos apenas conversar um pouco, porque essa semana a multidão pegou e ontem quase que eu não consegui pregar. Lá no culto de Birité, no bairro Canoas, na casa do presbítero Sebastião dos Reis, mas graças a Deus, Deus permitiu. Amém, glória. Eu quero estender uma mensagem que nós pregamos lá em Betim, no Tabernáculo Alterosa, sobre a deidade. Quero fazer uma extensão daquela mensagem que foi pregada. Já rodou na rádio e o tempo não deu para falar muita coisa. A gente vai estender aqui. Colossenses 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos oferece nessa noite, neste primeiro dia da semana, primeiro dia do mês de julho. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor
por nos chegarmos até aqui, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Senhor Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja instaurada nos seus corações. Que a bênção do Senhor venha em nossas vidas. Que possamos, ó Deus, sair daqui com a nossa fé mais alimentada. Nós possamos sair daqui com o nosso corpo revigorado. Possamos sair daqui com a nossa fé mais profunda. Nossa fé mais alicerçada. Nosso conhecimento mais puro, mais alinhado na Tua presença. Abençoa-nos mais uma vez, como o Senhor tem sempre nos abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Ontem nós estivemos ali no bairro Canoas, divisa com o bairro Canaã. Ali na casa do irmão Sebastião, acho que é a rua do Carandaí, né? Carandaí 61. E tivemos um bom tempo ali. Deus nos abençoou muito. Uma mensagem evangelística. Apesar que esse não é meu foco, pregar mensagem evangelística. Mas nós tivemos ali um bom tempo mesmo. E eles ficaram muito satisfeitos, ficaram muito alegres, fomos bem recebidos, e tudo indica, e tudo mostra, dá-nos a entender que eles têm aceitado a palavra. Agora depende somente deles. Depende do irmão Sebastião, da irmã Olga, do irmão Guilherme, de decidir, tomar a decisão, serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, congregar e assim tomar a ceia e caminhar na fé, na palavra, nos preparando até o dia de Jesus Cristo. Seja chamado por qualquer outra maneira, seja na transformação do corpo, ou seja na ressurreição. O importante é que estejamos prontos. Amém? Então, o irmão Sebastião é um senhor de 79 anos, está entrando nos 80, tem um pouquinho de problema de visão. E tem enxergado, né? Tem enxergado essa parte na palavra da manifestação, sem nenhuma dúvida, creio em tudo que nós pregamos ontem, né? Pelo menos a parte doutrinária, a parte rudimentar, nós não entramos em assuntos profundos, mas pelo menos na parte rudimentar da doutrina de Cristo, eles creram, eles receberam, e já vem acompanhando a mensagem há muito tempo já. Nós chegamos lá, né? O rádio estava ligado, né? Chegamos lá, o rádio estava ligado. Graças a Deus, os irmãos estiveram conosco lá, irmão Aguinaldo. Quem mais teve lá, irmão Aguinaldo? Irmão Sandro também esteve lá, irmão Sandro. Irmão Starco, irmão Sebastião, irmão Cleide, irmão Paulo, irmão Pedro, irmão Geraldo, irmão Antônio também esteve lá, irmão Rafael ajudando também. Irmão Joaquim está ali, ó. Está ali, é uma benção, né, irmão Joaquim? O Joaquim, depois que veio uma mensagem, deu uma benção. Uma benção, tá? Não perde uma, está em todas. Mas é isso aí, é dessa maneira mesmo. Mora lá no PTP, na região do Guanabara, lá. E pega seu carrinho, vem cultuar a Deus, vem honrar a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe o irmão Joaquim, que nos ajudou ontem também. Bom, amanhã é segunda-feira, dia 2. É isso mesmo? Dia 2? Nós vamos fazer uma visita para o irmão Cristiano, lá no bairro Tangará. Os irmãos, se quiserem ir, nós vamos fazer uma visita e, ao mesmo tempo, fazer uma oração. Fazer uma oração para ele, para o
mulher dele. Nós vamos fazer uma visita e uma oração especial na casa dele. Quem quiser ir, lá no bairro Tangará, onde ele mora, na rua Minas Gerais, 762, bairro Tangará, próximo à Caixa da Copasa. Então, todos os irmãos que desejarem ir amanhã, por volta das 19 horas, nós estaremos lá fazendo visita e uma oração especial. Amém? Tem mais? Nossos cultos lá em Betim, nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras, no bairro Alterosa, segunda sessão, Rua Assembleia 86, próximo à padaria Palmeiras. Todas as quartas, o irmão está incumbido de nos ajudar lá, os irmãos Eustáquio, o irmão Sebastião, o irmão Antônio, o Antônio para ajudar lá, os irmãos para ajudarem a estar conosco lá nas quartas-feiras em Betim, bairro Jardim Alterosas. Graças a Deus. Amém? Tem um pedido de oração aqui no final do culto, nós oraremos. A irmã Sara machucou o joelho, está inchado, está mancando, chegou caminhando, mancando mesmo. Então, nós vamos orar no final. Quem tiver um pedido especial, é só levantar sua mão depois do culto, depois da pregação. Amém? Na apresentação da oração. Panfleto, nós temos bastante panfleto, tem mais panfleto vindo. Quem desejar fazer um trabalho de evangelismo, ganhar uma alma para o Senhor Jesus, e uma pessoa que ganha uma alma, a Bíblia diz que ele é sábio. Sábio é aquele que ganha alma, diz a Bíblia. E aquele que ganhar uma alma para o Senhor, diz a Bíblia, que é coberto multidão de pecados. Então, o profeta irmão Branco disse que nós devemos esforçar em ganhar uma alma. Amém, irmãos? Amém. E os panfletos estão exatamente para isso aí, para poder fazer esse trabalho adicional que você, como você não tem um ministério, dom, não é chamado para um ofício, para ser talvez um evangelista, ou talvez um pregador, ou outra coisa, mas você tem aí uma ajuda adicional através dos panfletos, através dos folhetos, para poder, assim, trabalhar, ganhar uma alma para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Dessa maneira. Lembrando que domingo que vem, dia 8, é a Santa Ceia. Amém? Domingo que vem é a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Dia 8. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. A deidade, divindade, é a revelação mais importante da Bíblia, diz o irmão Branham na mensagem A Era de Filadélfia. É a revelação mais importante da Bíblia. É a deidade do Senhor Jesus Cristo. Isto quer dizer o quê? É a revelação mais importante de que foi revelada aos homens, de que Deus foi manifestado em carne e recebeu um nome acima de todo nome. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior revelação que foi dada aos homens, feito conhecida através da manifestação plena da palavra feito carne, emanada em nosso meio, tratando-se de Emmanuel, Deus conosco. No entanto, quando esta revelação não vem do coração das pessoas, quando esta revelação não produz um efeito de compreensão correta na Bíblia, mediante os apóstolos e os profetas, quando essa revelação não é completa na mente e no coração das pessoas, a própria Bíblia dá margem para as pessoas crerem mais de um. Quem está entendendo, irmãos? A própria Bíblia dá margem para as pessoas crerem mais de um, 2, 3. Quando essa revelação não é aberta de que há um só Deus, um único Deus, e que essa divindade, toda a divindade, foi corporizada em um homem chamado Jesus Cristo,
Quando a pessoa não tem essa completa revelação de Jesus Cristo, da deidade do Senhor Jesus Cristo, sendo Jesus mesmo Deus, a própria Bíblia, sem revelação, dá margem para as pessoas crerem em trindade, dualidade, porque está repleta de expressões que margeiam, ou seja, que fica à margem de um entendimento, de uma compreensão de que há realmente mais um Deus. Mas não existe, porque pela revelação do Espírito Santo nos mostra um único Deus. Amém, irmão? Está entendendo? Nos mostra um único Deus. Então, existem expressões bíblicas, existem versos bíblicos, existem vários versículos bíblicos que, se a pessoa não tem uma revelação, não tem uma compreensão nítida da deidade do nosso Deus e de que esse Deus foi emanado, se tornou carne entre nós na pessoa de Jesus Cristo, fazendo com que todos os seus ofícios, seus atributos, títulos, fosse apenas colocado em uma só pessoa, chamada Jesus Cristo. Se as pessoas não tiverem a compreensão, o entendimento de que todos os ofícios e títulos atribuem apenas a um ser, atribuem apenas a um único Deus, se não tiver o entendimento, a própria Bíblia que eles carregam manda eles ir para direções diferentes e crendo diferentemente. Quem está entendendo? Porque as coisas de Deus reveladas, elas precisam ser inspiradas primeiro. Uma revelação é uma inspiração que Deus dá. Então, quando algo é revelado de Deus, inspira você a quê? A crer corretamente na palavra. Então, quando a sua fé declara-se na revelação de Jesus Cristo, tendo o entendimento aberto de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele é o alvo, o homem, Ele é o princípio, o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, quando o Pai, Filho, Espírito Santo, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tedexnu, Jeová, todos esses ofícios, El Shaddai, El Elohim, todos esses ofícios, se não entender que tudo isso aponta para uma pessoa só, chamada Jesus Cristo. Se eles não entenderem isso, a própria Bíblia, as próprias escolas técnicas, teologia, as escolas de formação de conduta teóloga, vai dar às pessoas a entender que eles estudaram e compreenderam que mais na Bíblia tem mais de Deus. E o versículo-chave para toda a mente trinitária, o versículo-chave para começar o entendimento trinitário de todo trinitarista, seja ele teólogo, seja ele missionário, seja ele bispo, seja ele papa, seja o que ele for, o versículo-chave para eles começarem a ter a ideia de que é mais de Deus existe na Bíblia, é Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem. Esse é o princípio do versículo, da história, do começo, da interpretação de que há mais um Deus na criação. Quando eles encontram aquela expressão plurálica, façamos o homem. Se não tem entendimento, vai decair, na verdade. Amém? Então a Bíblia diz que Deus, veja bem, você vai encontrar várias passagens na Bíblia que diz o seguinte: Deus através de Jesus Cristo. Você vai encontrar Deus por meio de Jesus Cristo. Você vai ver esses versículos. E Deus através de seu Filho. E Deus através de Jesus Cristo. E Deus por meio de Jesus Cristo. Aí você vai encontrar da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo. Sem revelação, as pessoas, a própria Bíblia dá margem para as pessoas crerem mais de um Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Sem revelação, a própria Bíblia vai dar margem para as pessoas crerem em mais de um Deus. Sem revelação. Aí a Bíblia diz que sem revelação a própria Bíblia te mata. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito na qual foi falado pela boca dos seus santos profetas, a vivifica para nós.
Porque a Bíblia foi escrita e inspirada por homens cheios do Espírito Santo. Então a própria letra mata, mas é o Espírito na qual, falado pela boca dos seus santos profetas e apóstolos, nos vivifica. Amém, irmãos? Então, você vai encontrar várias expressões na Bíblia que diz assim. A Bíblia diz que Deus, através de Jesus Cristo e por meio de Jesus. Vamos pegar aqui. Vamos pegar, por exemplo, o sentido da redenção. Principalmente na redenção. Principalmente na redenção. Por quê, pastor? Porque na redenção precisou de um homem. Não precisou de um espírito. Não precisou de um anjo. Na redenção precisou de um homem. Na redenção precisaria de um homem para trazer todos os homens. Vocês estão entendendo, irmãos? Na redenção que era necessário. Presta atenção. Na redenção que era necessário um nascimento, era necessário uma pessoa, era necessário ter sangue, era necessário ter ossos, era necessário ser igual a nós, semelhante a nós. Quem está entendendo, irmão? E então, na redenção estava prometido um filho. Um filho. Mas aí, quando nós vemos nas Escrituras, São João 3,16, que é uma escritura áurea para todos os cristãos, que Deus amou o mundo de tal que deu o seu. Então aí as pessoas que vê, há um Deus ali que está mandando um filho aqui. Há um Deus naquele canto que está mandando um filho para aquele canto. Aí as pessoas não entendem que na redenção é necessário uma pessoa. Na redenção não precisa de um espírito. Na redenção não precisa necessário um anjo. É necessário uma pessoa. E essa pessoa tem um corpo. Essa pessoa tem sangue. Amém, irmão? E então essa pessoa é o próprio Deus que criou o seu próprio corpo. Amém, irmão? Só que muitos não entendem isso. Não compreendem isso. Aí precisa-se da revelação. Precisa de um entendimento aberto para compreender essas coisas. Você entendeu, irmão? Então, quando a Bíblia diz que Deus, através de Jesus, ou por meio de Jesus, você pode observar na redenção, né? Quando a Bíblia, Paulo chega a dizer que Deus, através de Cristo, reconciliou o mundo consigo. Olha só como é que o versículo é. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Olha só, que expressão. Se a pessoa não tiver revelação, Deus estava em Cristo. Mas espera aí, eu tenho que saber quem é Cristo. Cristo é Deus. Então quem é Deus? Deus é Deus. Amém, irmãos? Cristo é Deus. Quem é o Cristo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é Cristo. Cristo é Deus. Deus estava em Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso quer dizer o seguinte: Deus estava ungido. Amém, irmão? Deus estava ungido num corpo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a revelação. Graças a Deus. Amém? Então, quando você encontra as expressões Deus através de Jesus ou por meio de Jesus, com isso as pessoas pensam que coloca Jesus como sendo um ser à parte de Deus. Só quem não entende o plano salvífico através da redenção, dos atributos de Jesus, só quem não entende embaraça. Ele embaraça e acaba fomentando uma ideia dualista ou trinitária, envolvido com o espírito politeísta na crença de mais de um Deus envolvido na deidade. Por exemplo, como nós acabamos de ler nesse texto maravilhoso de São João 3,16. 3,16 São João. Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vê o próprio João, que escreveu o Evangelho, vai lá na sua epístola. Evangelho diferente de carta, não confunda. Existe a carta e existe o Evangelho. O Evangelho é um monte de livros, é um monte de capítulos. Cartas são poucos capítulos. Aí você vai ver um Evangelho.
trata de uma história, no caso narrada por João, falando de Jesus. João, no seu evangelho, diz em São João 3,16 que Deus amou o mundo da maneira enviando o Filho. Aí você pega a sua epístola, a sua cartinha, em 1 João capítulo 4, verso 14, e ele diz o seguinte, aí ele põe ele mesmo como testemunha junto com os apóstolos. Ele diz, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho Salvador para o mundo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? O próprio João. Vimos e testificamos que o Pai enviou o Salvador ao mundo. Seu Filho. Aí, se a pessoa não tiver revelação, isso que dá margem para crer na qualidade. Dá margem para crer na trindade. Ninguém aqui está negando que Deus não enviou. Ninguém aqui está negando que ele não foi enviado. Amém, irmãos? Mas o problema é que as pessoas não conseguem enxergar o Pai do Filho. Não conseguem ver o Pai no Filho. E quando a pessoa tem revelação e enxerga o Pai no Filho, amém, irmãos? Não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Quem vê a mim vê o Pai, amém, irmãos? Então, quando a pessoa tem esse entendimento, então aquele lixo interpretativo de que há mais de um Deus na verdade vai fora, sai para fora, vai para o lixão. Amém? Agora, lendo esse versículo que nós acabamos de ler, 1 João 4,14, lendo assim, parece que dá a entender que havia um filho mesmo lá no passado com Deus. E tem escritura para isso, para basear, para sustentar. Tem escritura, São João 17. E agora, Pai, santifica, glorifica o teu Filho com a glória que estive antes contigo, antes do mundo existir. Está escrito assim lá? Aí ele fala assim, tá vendo? Aqui, ó, o Filho estava com o Pai lá na eternidade. E não é isso. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que lá nos planos de redenção do Senhor, o atributo do corpo de ser um filho já estava com Deus. Amém, irmão? Já estava com Deus. E se as pessoas não têm uma compreensão nesse sentido, aí vai dar sustentabilidade para a Trindade. Os irmãos entendendo? Então, você pega, por exemplo, assim. Por exemplo, você pega São João 17, verso 3. Agora, Pai, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí as pessoas dizem, está vendo? O Filho já estava pré-existente com o Pai. Não estava. Ele está falando dos atributos. Amém, irmão? Amém. Aí você pega São João, se eu não me engano, São João capítulo 14, se eu não me engano, que é onde Jesus Cristo diz o seguinte, São João 8, se eu não me engano, onde Jesus Cristo fala assim, aquele que me ama, guardará a minha, e eu e meu Pai viremos nele para devorar. Será que pode duas pessoas já devorar a pessoa? Amém, irmão? São João 14, 21. Aquele que ama, guardará a minha, e eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Amém. Ele manifestaria a ele. Ele manifestaria a ele. Está entendendo, irmãos? Então não se trata de duas pessoas vivendo em outra pessoa. Amém, irmãos? Então, quando a pessoa não consegue enxergar que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, irmãos, fica difícil as pessoas entenderem isso. Mas pelo Espírito Santo isso é fácil. Amém, irmão? Deus nos dá a palavra revelada. Então, se Deus não tivesse vindo, aí assim, nós estaríamos perdidos. Você sabia disso, né? Verdade. Mombrana disse que se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos.
No parágrafo 100 da mensagem Revelação de Jesus Cristo, o irmão Branco diz o seguinte: você quer um tipo no Antigo Testamento? Você deve voltar para o Jardim do Éden. Quando a primeira notícia chegou à glória de que o filho Adão se havia perdido, mandou Deus um anjo? Mandou Deus um filho? Mandou outro igual a nós? Não. Ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. Amém, irmão? Deus não confiou o seu plano de salvação a outro. Ele mesmo. Ele mesmo veio. Mas aí, aonde está na Bíblia? Aonde está na Bíblia a primeira promessa de que Deus enviaria um filho? Ele não falou um filho, falou semente. Em Apocalipse capítulo 4, capítulo 3, ele falou de semente. E a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Amém, irmãos? E essa semente era o filho. Amém, irmão? Porque o filho vem de semente. Essa é a primeira promessa na Bíblia escrita da promessa de um filho. Amém, irmão? A semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Os irmãos estão entendendo? Porque não há de forma alguma. Vamos pegar a Bíblia, por exemplo. Aonde a Trindade, o segmento trinitarista, aonde o politeísmo baseia-se como âncora da sua fé trinitarista politeísta. Vamos observar em Gênesis 1. Gênesis 1. Não. É Gênesis capítulo 3. Então veja bem, Gênesis 1, 26. Vamos lá. Aí um certo pregador disse para mim assim: eu vou mostrar para você que tem trindade na Bíblia. Falei, só se for na sua cabeça. Gênesis 1, 26, está escrito assim: e disse Deus, ele mostrando para mim, façamos o homem, está vendo? É mais de um. Então, Jesus também disse, eu e o Pai somos um. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra. Ele me mostrou a Bíblia e fechou. Falei, não, abre a Bíblia. Abre de novo, vamos continuar. Vamos ler o 27. Amém, irmão? Vamos ler o 27. Não, por quê? Vamos ler. Nós temos que continuar. Lá no 26 está dizendo façamos, não foi? Então vamos ao 27. E criou Deus. Amém, irmão? Não disse criaram. E criou, não disse criaram. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém, irmão? Então, a revelação, às vezes, a interpretação quer tirar o Filho de Deus de dentro da palavra. Mas vem a revelação e põe de novo na palavra. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Então, não tem ali, que não é. Se fosse uma trindade ou mais de uma pessoa, diria, nós criamos. Não, não é assim, não. Abra sua Bíblia de novo. Em Isaías, capítulo 45, verso 12. Vamos lá. Todos abrem suas Bíblias. Isaías 45, verso 12. Vamos ver o que Isaías diz. Bom, se lá em Gênesis tivesse mais de um ser criando, Isaías tinha que apoiar isso. Correto, irmão? Isaías tinha que apoiar isso. Mas por que não? Porque na Bíblia não há confusão. Confusão está na mente das pessoas. Confusão está na mente dos homens. Está na mente dos homens, não na palavra. Não há confusão na palavra, não há confusão em Deus. Em Deus não há confusão. Amém, irmão? Isaías 45, verso 12. Está escrito assim. Vamos lá. Isaías 45, verso 12. Diz assim: eu fiz a terra. Está escrito, nós fizemos?
Eu fiz a terra. Não diz e nós fizemos. Continuamos. E criei nela o homem. Não diz e criamos nela o homem. Eu fiz. Não diz nós fizemos. As minhas mãos. Não disse as nossas mãos. As minhas mãos estenderam os céus. E a todos os exércitos terei ordens a ordens. Amém, irmão? Então tem que ter revelação. Não existe uma pré-existência do filho separado do pai. Vamos observar, por exemplo, Conferência com Deus 66. Houve uma conferência no céu, o irmão Branco dizendo, acerca do que seria este plano de redenção. Veja bem, no plano de redenção, só o ofício de filho trabalha. Sabia disso? Hein? Você sabia disso? No plano de redenção, só o ofício de filho trabalha. Porque na redenção precisava de sacrifício, precisava de derramamento de sangue, precisava de uma entrega de vida. Na redenção só trabalha o ofício de filho. Por quê? Pai é criador, filho redentor, Espírito Santo consolador. Amém, irmão? Como Pai, Ele criou todas as coisas, como Filho, Ele foi o nosso redentor, e como o Espírito Santo está dentro de nós, consolando e redentor. Amém? Então, houve uma conferência no céu acerca do que seria esse plano de redenção. E foi decidido por Deus que ele se tornaria homem e que ele desceria e tomaria sua própria maldição sobre si mesmo. Que maldição? Morte. Lá no Éden ele decretou morte. No dia em que dela comer, certamente morrer. Então ele pegou essa maldição que estava no homem e aplicou para ele mesmo, porque se tornou maldito. Ele se tornou maldito por causa da nossa maldição. Não que havia maldição nenhuma nele, mas ele se tornou maldito. Quando ele se tornou maldito, pastor? Tomando nossa semelhança, porque nossa semelhança é pecado. Em pecado foi concebido cada um de nós. Sabia disso? Isso é morte. Sabia disso? Isso é que é morte. Sexo. Verdade. Vocês estão entendendo, irmãos? O sexo do jardim do Éden foi a morte. Não era para ser assim. E, no entanto, a própria morte, que era o sexo, que era o pecado, tornou-se vida. Quando Jesus disse, agora, como tiraste a vida do mundo, agora você traz a vida. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, aí o que acontece? Acontece que, quando Deus promoveu a redenção, Ele trouxe exatamente isso para nós. Para nós entendermos isso aí. Então ele se tornou maldito por causa da nossa maldição. Havia uma maldição no homem. E essa maldição separou o homem de Deus. Essa maldição separou. Porque a palavra morte significa separação. Então o homem morreu. Ele se separou de Deus. Destituído da graça de Deus. Estávamos destituídos, separados. Então o que acontece? Na redenção precisava do corpo. Precisava de ossos, precisava de sangue, precisava de nervos. Precisava sentir a mesma coisa que Adão sentiu, na pele. E Deus tomou os pecados do mundo e carregou sobre suas costas. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Ele tomou esse ofício, o ofício de Deus. Esse ofício de filho. Deus, não existe Deus Filho, mas o Filho foi Deus. Amém, irmão? A expressão católica, denominacional, Deus Filho, não existe, mas o Filho foi Deus. Amém, irmão? Os irmãos, estão entendendo? O Filho foi Deus. O Filho não é Deus eternamente. O Filho foi Deus. O Filho não é Deus eternamente. O Filho foi Deus. Em que tempo, pastor? Ele foi Deus entre
30 e 33 anos e meio. Verdade. Ele foi Deus no sentido em que ele manifestou o ministério de Messias, o ministério do ministério Filho do Homem, porque no momento em que ele nasce, ele é Deus. Amém, irmão? No momento que ele nasce, ele é Deus. Está escrito aonde? Lucas 2, versículo 11 ou 12. E na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Senhor. Amém, irmão? E só o Senhor. Então ele nasce Deus, mas não opera como Deus. Só depois de 33 anos. Ele nasce como Deus, é Deus, mas não opera como Deus. Ele precisaria de cumprir aquela escritura de Isaías 61, quando ele entrasse no templo, pegasse a Bíblia, e o Espírito do Senhor agora é sobre mim, e começasse a operar. Por isso que não tem registro dele quando pequeno, quando alguma coisa, fazendo alguma obra. Estão entendendo, irmãos? Porque ele tinha que vir conforme a profecia, como estava estabelecido, que durante os 3 anos e meio ele seria cortado. Ele profetizaria somente 3 anos e meio. Amém, irmão? Então veja, agora, aí o profeta quem diz, conferência com Deus, ele desceria e tomaria sua própria maldição sobre si mesmo. Não seria justo ele enviar um anjo. Não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa. Mesmo que ele tivesse um filho, não seria justo ele enviar seu filho. Agora, a quem veio revelar esses mistérios para nós? Foi a mensagem restaurada. Amém, irmão? Essa verdade não faz parte da restauração? Não faz, não. Faz parte. Quando Jesus prometeu que Elias estaria aqui restaurando todas as coisas, esta é a principal delas. Amém? Porque o profeta Emmanuel disse, se você não crê que Jesus é Deus, o que você vai crer na frente vai estar tudo errado. Diz que primeiro tem que crer que ele é Deus. Na mensagem Filadélfia, parágrafo 100 ou 101, Emmanuel diz, se você começa a crer que Jesus não é Deus, tudo vai dar errado. Porque esta é a maior revelação de toda a Bíblia. Amém, irmão? Jesus Cristo é Deus. Então observe que a restauração, uma das obras restauradora, porque a mensagem restauraria. Ele prometeu que no tempo do fim Elias viria na sua 4ª manifestação, viria para nós no último tempo, na mensagem da era final, e restauraria a fé dos filhos aos pais. Amém? Amém? Dos filhos do último dia aos pais do primeiro dia. Os filhos dos últimos dias somos nós. Restauraria a mesma fé dos nossos pais que começou no primeiro dia na era de Paulo. Amém, irmão? Nós estamos na última era. Os filhos do último dia, da última era, seria convertido ao coração dos mesmos pais da primeira era. Amém, irmão? Então, esta é uma das revelações fundamentais. A deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta disse, se você não crê que Jesus é Deus, nem comece a dar o primeiro passo. Então, essa é uma revelação muito importante. Amém, irmãos? E tem que ser mesmo pelo Espírito Santo para te dar essa condição de entender isso. Porque a Bíblia, irmão, está repleta de muita coisa que faz a pessoa caminhar para outros lados. Porque há caminhos para o homem que parece correto, mas o fim dele é a destruição. Há caminhos, há entendimentos, há compreensões que podem nos levar ao entendimento de que aquilo pode ser correto, mas são caminhos de morte. Só existe uma maneira, uma forma, é Deus revelando. É Deus revelando. Por isso que Deus não deixou nenhum homem, Deus deixou o homem sem nenhuma capacidade de si mesmo entender as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Amém, irmão? Porque o homem, no mínimo, deve conhecer somente o seu Espírito. Quem conhece o Espírito do homem, senão o Espírito que no homem dele está? Não foi isso que Paulo disse? Mas
Mas conhecer as coisas de Deus precisa do Espírito Santo. Não precisa do nosso Espírito. Nosso Espírito é todo atrapalhado. O nosso Espírito manda nós para outras coisas. Mas pelo Espírito Santo, não. Amém, irmão? Vejam bem. Então não há contradição. Não há contradição. O profeta disse: Deus nunca enviou um filho. E João, o apóstolo, diz que Deus enviou um filho. O que há de errado, então? Não há nada de errado. Precisa da revelação. Nós lemos Colossenses, não lemos? Foi Colossenses, não lemos? Colossenses 16? Aonde é que está? Lê para nós aí, quem tem a Bíblia aí. Colossenses 1, 16. O que está escrito lá? Colossenses 1, 16. Diz que ele criou, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações. Tem gente que lê errado, denominações, não é denominações não, gente. É dominações, são domínio, reinos. Sejam principados, sejam potestades, não é tempestades não, tá? Tudo foi criado por ele e para ele. A Bíblia não diz que tudo foi criado por eles e para eles. Isso seria trindade. Mas não é. Tudo foi criado por ele e para ele. São João 1,10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não reconheceu. Se não reconhece, também não recebe. Se não reconhece, também não recebe. É o caso da mensagem. Se não reconhece a mensagem, também não recebe ela. Mas nós reconhecemos e recebemos. Amém? Você reconheceu ela ou não? Isso você recebeu. Se você não tivesse reconhecido, você não teria recebido. Não teria. É por isso que muitas pessoas não entendem o que é pecado. Pensa que pecado é cometer uma coisa extravagante e tal. Existe sim o pecado. Mas pecado para Deus não é igual ao pecado para nós. Pecado para Deus pode ser grande ou pequeno, é a mesma coisa. Nós é que colocamos medida. Ou um pecadão, um pecadinho e tal. Não, para Deus tudo é pecado. Não existe pecadinho e pecadão para Deus. Tudo é pecado. Transgressão é transgressão. Então, quando os fariseus que estavam no dia de Jesus ali, vendo Jesus operar, vendo Jesus fazer as obras do Messias, vendo Jesus fazer as obras do ungido do Senhor, do Deus emanado, provando o que os profetas disseram, o que os reis disseram, e Jesus dizendo para eles: examine as Escrituras, porque deve testificar de mim, amém? Eles que testificam de mim, examine. Aí Jesus, depois de mostrar tanta coisa, chegou os pregadores, chegou os pastores, chegou os sacerdotes e disse assim: Senhor, e nós? Porque eu acho que nós não é certo não. E nós somos certos? E nós somos certos? Veja que receber a mensagem é diferente de apenas ter um conhecimento peculiar dela. Tem muita gente aí, ó, Ibirité, Betim, Contagem, essa região toda onde pega rádio, eles sabem que é verdade que eu estou pregando. Eles sabem que é verdade. E os discípulos, os pregadores, disseram: mas e nós, Senhor? O Senhor está dizendo que todo mundo é cego. E nós, somos cegos? Nós, pregadores? Jesus disse: se eu não tivesse vindo, vocês não teriam nenhum pecado. E nós? Se eu não tivesse vindo, vocês não teriam nenhum pecado. Tudo continuava normal. Vocês continuavam pensando que estavam servindo a Deus, nas suas igrejas, nas suas denominações, no sacerdote, tudo continuaria normal. Se eu não tivesse vindo, vocês não teriam. Mas como vocês estão dizendo agora que está vendo, mas não tomam posição, o seu pecado permanece.
Os irmãos entendendo? O que adianta a pessoa do outro lado da rádio dizer, eu sei que isso é verdade, isso é correto, dizendo que está vendo, mas não toma posição? O pecado permanece. O pecado permanece. Ah, tudo que esse pastor prega é verdade, tudo que essa rádio prega é verdade, isso é verdade. E aí diz que está vendo. Se a mensagem não tivesse vindo, eles continuariam servindo apenas suas denominações frias e formais, normalmente. Mas como a mensagem veio e falou e na cena, o pecado permanece. Mas o pecado não permaneceu em Pedro, não permaneceu em Mateus, não permaneceu em Filipe, porque eles viram, enxergaram e aceitaram. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? É a palavra que liberta, irmão. É a verdade que liberta. É conhecendo a verdade libertando. Outro dia um pastor chegou para mim e disse, mas a verdade é Jesus, ele me libertou. Peraí, calma lá. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a... Mas não é apenas saber que ele é a verdade que te liberta, não. É toda a palavra. Amém? Porque toda a palavra é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é apenas a pessoa com o nome. Jesus Cristo é Gênesis Apocalipse. Conhecendo a verdade liberta. Amém? Como é que eu posso conhecer Jesus lá no meio da Bíblia? É a verdade. E no princípio da Bíblia diz Trindade. Sendo que no princípio da Bíblia é Jesus Cristo. Amém? O verbo é a palavra. O verbo foi a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra. A palavra que criou. Nele foram criadas todas as coisas. Invisíveis e visíveis, sejam tronos, potestades, dominações, sejam reinos, tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém, irmãos? Ele, mas quem é Ele? Ele é a palavra, Ele é aquele verbo que disse haja luz e houve luz. Ele é aquele verbo que vem falando e agindo por sua palavra. E depois que esse verbo trouxe toda a luz, depois que esse verbo trouxe toda a natureza, depois que esse verbo trouxe os girinos, os animais e o homem nela, depois que esse verbo fez tudo e disse, agora eu vou descansar um pouquinho. Lá na frente, ele se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? É. Então não há contradição nenhuma. Não há contradição na Bíblia. Não há incongruência entre Moisés, que escreveu 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não há incongruência nem com Paulo, nem com Moisés, que escreveu o Pentateuco do Antigo Testamento, e nem com nenhum profeta e nenhum apóstolo. Porque essa Bíblia é harmonia pura, amém? Ela é harmonia. Tem pregador que faz rodapé de concordância. Eu acho isso errado. Porque nem todo pregador tem revelação e aponta um versículo em outro lugar que tem a ver. Não precisamos de teólogos para poder imprimir Bíblia em cada associador de Bíblia e fazer rodapé com seus próprios intelectos. A Bíblia é a inspiração de Deus. Amém, irmão? Ela é a inspiração divina. Ela foi escrita por mais de 40 autores em diferentes épocas e eras diferentes. E quando eles chegaram no tempo de escrever, nenhum concluiu e nenhum feriu o outro. Todos eles estavam em harmonia do Espírito, do meu Espírito. Agora eu pergunto para você, qual foi a última pessoa que escreveu na Bíblia? Que escreveu um livro na Bíblia? Qual foi o último? Qual foi o último apóstolo que morreu de morte natural? Foi quem? João.
João, depois de ficar preso, confinado à ilha de Patmos, recebendo as revelações, ficou 1 ano e 7 meses preso, e depois voltou para a cidade de Éfeso, pastorear a igreja e morrer por lá, os seus fins de vida. Ele foi o último a escrever a carta, a última a escrever o livro. 2000 anos se passou, Deus enviou um profeta, e o profeta chocou o hino, não há. Aleluia. Aleluia. Não há. Oh, Deus. O que o mundo religioso, presta atenção, o que o mundo religioso e até alguns da mensagem não entendem e confundem é que no plano salvífico, Deus nos salva. Presta atenção. Quando eu falar salvífico, eu estou falando de redenção. O que está entendendo? Deus nos salva através de Jesus Cristo, nos liberta através de Jesus Cristo, nos redime através de Jesus Cristo. Porém, é Deus mesmo em todas essas formas. Amém, irmão? Ele mesmo veio dessa forma humana, como um filho, através dessa forma. Deus manifestou em seu vício de filho, seu nome, Jesus Cristo. Deus foi achado na forma de homem, é Filipenses 2. Semelhante ao homem, sendo Deus mesmo vindo a ser um homem. E quando vemos a expressão Deus enviou, isto estava prometido desde o Éden, desde a lei, desde os profetas, desde os salmos. No entanto, quando Deus envia um profeta, Deus vai nele. Amém, irmão? Glória! Oh, Deus enviou um profeta. Eles não entendem que Deus está nele. Quando Deus envia Moisés ao Egito, Deus estava indo nele, eles não sabiam. Da mesma forma, quando Jesus veio ao mundo, Deus estava nele. Mas não foi como qualquer outro profeta que nasceu pelo pecado. O profeta Moisés nasceu para depois Deus enviar ele indo nele. Jesus já nasceu Deus mesmo. Amém? Porque tanto o óvulo quem criou foi Deus, e tanto o germe de vida quem fez foi Deus. Se tivesse óvulo de Maria, teria participação humana. Então Deus não seria divino. Mas Deus criou nela o próprio óvulo e o próprio germe. Aí se tornou Emmanuel. Deus conosco! Se tivesse qualquer participação humana, não seria divino. Ele não seria divino. Mas não tinha. E depois que ele colocou para fora as emoções humanas, chorando, comendo, cansando, dormindo. Ah, isso não é Deus. Deus não dorme, Deus não cansa, Deus não chora. Foi uma mulher que queria provar isso para o profeta. Vou provar para ele, para você, que ele não era divino. Por quê? Ele chorou no dia que Lázaro morreu. Oh, claro que ele chorou, pois ele era um homem. Mas quando ele disse, Lázaro, sai para fora, aqui não é homem. Aleluia. Amém, irmãos? A promessa que ele enviaria um Salvador, ele mesmo era o Salvador. A promessa de enviar um curador, ele mesmo era o curador. A promessa de enviar um libertador, ele mesmo era o libertador. E não sabeis, parágrafo 100. E não sabeis, parágrafo 100, mensagem do profeta. Porque nele foram criadas todas as coisas criadas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados. Tudo foi criado por ele e para ele. Seja o que for, não existe outro ser. 100, parte B. Esmirna, parágrafo 4, era de Esmirna. Todas as outras expressões, igualmente, anunciam o título de um mesmo ser. O Senhor de poder, o Senhor, o Pai Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador, Autor, assim. Esses não são nomes, são títulos de uma sucessão de diferentes seres, mas de um só. Ele salientou claramente que eles são títulos como Rosa de Saron, Estrela da Manhã,
preferido entre os 10 milhares, nada mais do que é simplesmente um Deus, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O desvelar de Deus para de 50 e 51. Um ministro batista, outro dia, lá da cidade de Tucson, veio até a mim e disse para mim: como o senhor pode ensinar que Jesus e Deus é a mesma pessoa? Mamãe respondeu: bem, isso é muito fácil, se você simplesmente deixar o seu próprio pensamento se afastar de você. Aleluia. Amém, irmão? Olha, se Anás, Caifás e o sumo sacerdote tivessem deixado os pensamentos deles se afastarem deles, eles tinham aceitado Jesus. Porque Jesus disse que os pensamentos deles estavam misturados com o quê? Com tradição. Em outras palavras, sabe por que o entendimento de Pedro foi aberto? Porque o entendimento dele não está misturado com tradição. Então o poder de Deus foi revelado para Pedro. Sabe por que o entendimento não vai para vocês, Anás e Caifás? Vós invalidais o poder de Deus pela vossa tradição. A tradição atrapalha a pessoa. A religião atrapalha a pessoa. Religião que passa para pai, para filho, filho para pai, avô, bisavô, atrapalha as pessoas. Mas Deus tem compromisso com a palavra e revela para o eleito. Amém. Jesus disse para os fariseus: é por causa da tradição suas, da religião suas, que atrapalha de vocês verem o poder de Deus manifestado. Se não fosse por isso, esse mistério estaria sendo revelado para vocês. Se não fosse por isso, eu não pregaria para vocês por parábolas. Mas vocês estão cegos, guias de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos caem no mesmo buraco. Disse Jesus para eles mesmos. Quem está entendendo, irmão? Ele disse: vocês invalidam o poder de Deus pela vossa tradição, pela vossa religião, pela vossa denominação. Porque vocês estão misturados em conceitos e doutrinas de homens. E isso tem afastado vocês de enxergar quem eu sou. Tem afastado de enxergar quem eu sou realmente. Mas a tradição de vocês cegaram vocês. Principalmente passando pelos cultos, passando pelos sacerdotes, Anás e Caifás. Porque deveria ser deles, para vocês, essa mensagem. Mas eles foram cegados. Eu vim para vocês a verdade, mas vocês me rejeitaram. Mas eu vou dar um poder para todo aquele que crê. Amém, irmão? São João capítulo 1, versículo 10, 12. Veio para os seus e os seus rejeitaram. Mas ele disse: ó, eu vou dar um poder. Esse poder chama poder de transformação. Amém. Para aquele que receber, terá um poder de ser chamado meu filho. Meu filho e minha filha. Amém, irmão? Serem chamados meus filhos e minhas filhas. Amém? Amém? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Mas deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas para aqueles que crescem. Agora eu vou falar para você. Para você ser chamado de filho de Deus, nunca esqueça isso. São João 1. Nunca esqueça isso. Filho de Deus não se faz de qualquer maneira. Filho de Deus é um poder atrás dele. Amém, irmãos? Deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhos de Deus, a saber, aquele que crê no meu. Agora eu preciso saber qual é o nome dele. Precisa ser revelado. Amém, irmão? Precisa ser revelado. Precisa ser revelado. Eu pergunto uma coisa para você, vou para terminar, porque a minha voz está indo embora. Quando o anjo falou com Maria sobre o que nela viria, nasceria, o Salvador do mundo, o Redentor, depois de terminar a pregação para Maria, o anjo falou assim: ó, a sua prima? É sua prima, fala? É sua prima também recebeu também um milagre, vai lá. Ela foi. Ela estava já 6 meses já. Isabel, né? Já estava 6 meses já. Ela tinha recebido a mensagem antes de Maria. Isabel recebeu
antes. É um tipo tão perfeito porque Isabel representa a igreja do Velho Testamento, a igreja velha. E Maria representa a igreja do Novo Testamento, a igreja nova. A igreja velha, irmão. A Isabel, homem já conhecia ela. Maria, homem não conhecia. Isabel representa a igreja do Velho Testamento, já usada por homens, por doutrinas. Presta atenção. Só um simbolismo para vocês entenderem. Entenderam, irmãos? Agora, presta atenção que a igreja velha não podia de forma alguma dar vida à criança. E o menino estava morto. No ventre de Isabel. Os filhos da igreja velha estavam mortos. Quem está entendendo, irmão? Amém. Glória a Deus. Está entendendo? Amém. Precisava de um poder para reviver aquilo. E quando Maria foi revisitar sua prima Isabel, olha aquelas montanhas, quando viu Maria, ele abraçou e disse: ele falou também para mim um anjo, uma mensagem, e disse para esse filho que eu vou ter, se chamará Jesus. E quando o nome foi falar, chorando por Maria. Amém? Oh, irmãos, esse nome precisa ser revelado. Amém? Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém.